Olá, pessoal! Bem-vindos ao Boas Opções, no nosso programa em que nós falamos sobre os quatro ativos que eu opero e que são importantes para a avaliação de quem vai operar no mercado, né? Como índice Bovespa, dólar, Petro e Vale, que são os dois principais papéis que compõem o índice Bovespa. Então, é importante dar uma olhadinha nisso aí. A gente fala nesse programa sobre isso, no programa que vai ao ar logo em seguida, só faltam uns minutinhos para eu gravar, eu vou falar dos destaques do dia, tá bem? Então vamos nós lá. Esse é o Ibovespa no dia de hoje, tá? Que depois de ter sentido a região de resistência ontem, fez não é bem um inside bar, porque ele perdeu a mínima de ontem. Ó, seria um inside bar se não tivesse perdido essa mínima. Perdeu, tá? Aqui deu um trade, mas vamos falar sobre o diário primeiro, depois a gente fala sobre isso. Uh, Observa que isso aqui é, em teoria, um candle de continuação. Esse aqui tinha sentido a resistência, ou melhor, sentido a pressão vendedora, e aqui sentiu a pressão compradora. As médias estão afastadas, numa conformação adequada, não está aquela coisa inclinada, vê quase verticalmente, tem uma angulação boa, fazendo um zigue-zague potencialmente ascendente. Nesse exato momento está fazendo um topo reflexo, tá vendo? Tem um topo da mesma altura do outro. A ideia é que isso aqui forme um pivô de alta, rompa essa resistência e passe adiante. Essa é a ideia e que com isso busque essa outra região aqui em cima, ó, onde tem também uma resistência lá em 118 mil. Mas para isso tem que formar o pivô de alta e ultrapassar essa resistênciazinha aqui, em 114 mil estrocados. Tudo indica que vai fazer. Tá? Tudo indica que vai fazer. O mercado está, né, seguindo uma conformação boa, ó, fazendo a movimentação de zigue-zagues ascendentes, tal, tudo conforme. Tirando a penetração excessiva desse recuo, que idealmente teria parado por aqui, todo o resto está coisa de livro. Observa que aqui já o recuo foi muito curtinho, voltou só até a média de 20, tudo de acordo com o manual de análise técnica indicando uma tendência de alta. Vamos ver se ele colabora não formando um topo. Se formar um topo, perder essas duas mínimas desses candles, aí a coisa azeda. Nós vamos ter um topo reflexo, potencial topo duplo, e aí vira o alvo para esse retângulozinho aqui. Tá? Este outro retângulo indica este candle sendo superado. Por que, que este candle sendo superado dá um certo alvo? Porque ele é um padrão de candle muito específico. Tá? É um candle que perdeu mais de 50% do seu corpo, chegou, está todo branquinho, depois voltou, perdeu mais de 50% do seu corpo. A superação desse candle indica este alvo. Tá bem? Então, temos aí o potencial para um fechamento de uma semana bem bonitinha mesmo. Tá? Hoje nós já temos aqui como olhar o semanal de uma forma melhor. Observa que ainda é um candle em formação, tá bem? Ainda está em formação. Mas observe que o semanal está, por enquanto, conseguindo romper a média de 20, o que é um ótimo sinal. O que é um ótimo sinal para quem, óbvio, para quem está comprado, né? O intraday, hoje, aconteceu o seguinte. Observa que o primeiro candle do dia perdeu a mínima do candle anterior, do dia de ontem. Ó. Esse aqui foi o dia de ontem, esse é o dia de hoje. Tá? Então, o primeiro candle do dia abriu e socou para baixo. Perdeu a mínima do candle de ontem. Isso aqui, junto da média de 20. Isso aqui é a formação do que se chama um trap, uma armadilha. A partir daqui, qualquer sinal de compra seria comprador. Tá? Óbvio. E aí o cara teria comprado logo no segundo candle. Passou o sufoco e depois ganhou dinheiro. Tá? Ou, se ele não comprou aqui por qualquer motivo, não estava na frente do computador, ficou com medo da abertura do mercado americano, porque o mercado americano abre durante esse segundo candle. Tá? Então, muitas vezes ele ficou esperando, pode ter esperado. Se ele esperou e não fez a compra nesse primeiro candle, evitou o sufoco, entrou nesse candle, no candle número 5. Por quê? Por quê? Porque essa média está dando esse suporte. Esse candle foi a armadilha, a média está dando esse suporte. Ele entrou aqui e ficou fechado, ficou comprado até o final do dia, faturando aí uma graninha, pelo menos 700, 800 pontos. Quem entrou nesse candle faturou menos e ainda passou um certo sufoco, mas de qualquer forma teve lucro no dia. O dólar fez hoje um movimento pouco
pouco complexo, né? Vamos dizer assim. Essa é a região de suporte, nós falamos sobre ela, ó, região de suporte. Caso perdesse essa região, isso aqui era para vir buscar aqui em torno de R$ 5 ou até mesmo 4.910. Fez a abertura ontem, fez a abertura em gap, e isso aqui é uma movimentação que deu compra e foi o dia inteiro de compra. Hoje abriu num belíssimo gap de alta, deu um belo trade aqui. Tá? Esse foi o trade do dia, na minha opinião. De todo o mercado, foi o melhor trade do dia, que o dólar abriu junto da média do diário, a média de 20 do diário, com um belo gap, um gap bastante acentuado. E depois eu vou mostrar o candle mais curto de poucos minutos para vocês verem o que aconteceu. Mas abriu aqui em cima e começou a sua queda. Começou a sua queda, que durante o dia parou ali um certo ponto, mas continuou. Quando entrou, eu falei nisso, se eu não me engano, foi ontem. Quando ele entrou, aí tem duas formas de interpretar, seja a máxima, seja o fechamento do candle do dia anterior. E observa que aqui, nesse caso, não faz muita diferença, que é tudo muito pertinho. Mas, seja num, seja no outro, às vezes nem sempre vai ser, às vezes tem uma distância grande como essa, tá vendo? Então pode ser, em outros casos, fazer muita diferença. Nesse caso, não fez. Quando entrou aqui, acionou um padrão típico também, uma outra forma de interpretar o trap. E aí, em geral, o cara entra, se ele não tinha feito o trade ainda, ele entrou nesse ponto e levou até o fechamento do dia ou até o outro lado do candle, que é o padrão. Ficou até o final do dia, saiu aqui bacaninha. Vamos dar uma olhadinha. O semanal, que ainda está em formação, tá com um sinal de dúvida, tá vendo? Por enquanto o candle tá com um pavio muito superior, um pavio muito inferior, um corpinho pequeno, coisa de dúvida ainda. Vamos ver o que é que isso aqui define, ainda falta o dia de amanhã para definir. No intraday, abriu com esse gap foi em torno de 50 pontos, que é um bom gap para o dólar, acima do usual. Normalmente ele não faz gaps tão grandes. Abriu num gap bastante bom, e o primeiro candle, gap de alta, primeiro candle negativo. Muita gente não vai ter operado isso. Tá? Muita gente não vai ter operado isso por conta dessa incongruência de sinais. Além de, na compra, estou falando na compra. Além disso, estava muito longe da média de 20 dos 60 minutos. Olha a distância disso aqui. É muito grande. Aqui, se eu botar numa outra forma de ver, vamos ver aqui. Essa não. Eu tenho que ver uma que tenha. Vamos botar aqui. Desenhos, Super Trends, Shadow. Cara, aqui não, parece muito pequenininho. Bandas de Bollinger. Pronto. Aqui fica fácil. Aqui tem várias bandas de Bollinger. Essa parte cinzenta aqui é a banda de Bollinger de normal, tá? A banda aqui de um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Aqui é a banda de um período. Essa outra laranjinha aqui é de 2 períodos. Essa outra aqui mais de fora, um laranja mais escuro, é de 3 períodos. E essa verde é de 4 períodos. Então, observa que ele abriu bastante fora da banda de Bollinger de 60 minutos, de 2 períodos. Mas quando você olha isso aqui no 15 minutos, ele abriu bastante fora dela nos 15 minutos da banda de 3. Ó. A banda de 3 ali. Da de 3 e da de 4. Abriu lá fora. Isso aqui deu um belo trade de venda. Tá? Foi um trade de venda. Eu fiz esse trade, ainda bem, porque foi, na minha opinião, o trade do dia. E consegui trazer. Não trouxe até aqui embaixo, quem dera que eu tivesse feito isso. Infelizmente não. É um modelo específico. Esse modelo específico tem alvo, tem uma série de coisas. Então a gente trabalha o modelo. O modelo veio até aqui e aqui eu saí. Mas quem não sabe operar dessa forma, acompanha o canal. A gente está sempre falando sobre esse tipo de coisa. Certo? Vamos voltar para os 60 minutos e vamos voltar para a visão usual, que é essa. Tá? Então deu trade aqui por esse padrão específico. Normalmente não daria. Por que não daria? Gap de alta, candle de baixa. O que o cara faz? Espera um sinal de compra. Ele não teve sinal de compra nesse, não teve sinal de compra nesse, não teve aqui fechamento do gap, não teve sinal de compra nesse, teve nesse. Aqui o cara teria comprado. Teria comprado, levou um pouquinho para cima, levou um pouquinho para baixo e veio um candle para fechar. E ele ficou basicamente no 0 a 0,
porque aqui ele sairia. Nessa situação, o cara já poderia pensar duas vezes, porque todo o princípio da manhã já tinha acontecido, amanhã já foi, já acabou, tal. Agora começa o período da tarde. O período da tarde é um outro jogo, né? É igual o jogo de futebol. Você tem o primeiro tempo. O primeiro tempo é um jogo, aí vai para os vestiários, tal. Às vezes o time volta totalmente modificado. A mesma coisa acontece no mercado. O período da tarde ele é bastante diferente do período da manhã, de uma forma geral. E aqui deu um sinal de venda nos 60 minutos. Algumas pessoas terão feito, e pego essa movimentação. Nem todo mundo vai ter feito, porque a média de 20 está subindo e o cara não vai procurar sinais de venda, ele só vai procurar sinais de compra. Depende do modelo que o cara está usando. A Petro, a Petro tinha feito ontem um candle feio, né? Negativo, que foi um trap, a gente falou sobre isso, o cara terminou aqui o dia fechando o dia no leilão da venda. E nós até mencionamos que hoje tinha a possibilidade de fazer aqui um candle que negativasse esse. Não chegou a negativar completamente, mas foi quase. Tá? Então, abriu em gap, voltamos a falar do mesmo modelo. Abriu em gap para baixo, testou a média de 9, olha a média de 9 aqui do diário, e começou a subir. Quando passou desses pontos, era a compra para levar até o fim do dia ou levar até o outro lado do candle. Eu trabalho com abertura e fechamento, então teria sido aqui, teria dado a saída, mais ou menos na mesma altura. Eu não fiz esse trade completo, estava fazendo outras coisas, mas daria o trade. Então o trade teria sido bacana aqui. De qualquer forma, o que isso sinaliza do ponto de vista do gráfico diário? Tá? O gráfico diário está fazendo pá, pá, pá. Aqui tem o potencial de fazer um micro pivô e voltar a subir. Tá? É a força que aparece, volume, força que aparece. Esse rompimento, caso aconteça, vai trazer para aquele alvo, como nós tínhamos falado, isso aqui é um candle de ignição, né? E o movimento está indo, está todo desenhadinho. Eu não sei se eu falei no dólar. O que a gente espera para ele? Não, acho que eu não falei. Acho que fui falar aqui do diário, do intraday, e não falei aqui. Bom, o que acontece nesse caso? O dólar vinha caindo, fez essa movimentação. Esse candle aqui tinha sido muito forte, era um candle com todo o potencial para ignição, toda a cara de ignição, tudo perfeito para ignição, e depois vem isso aqui. Observe que o dólar está muito difícil, a gente vem falando isso há meses, que o dólar está muito difícil de operar. Ele chegou a bater no fundo da congestão, a congestão está entre essas linhas. Tá? Você pode trabalhar com esse nível ou com esse aqui é mais interessante, essa linha cor-de-rosa. Ele bateu exatamente no fundo da congestão e voltou a cair. Portanto, a ideia é, perdendo o fundo, o troço voltar a cair aqui para baixo. Tá? Então, na Petro, a gente já tinha falado, tal, a ideia é que isso volte a dar segmento para cima. A Vale, que é o último ativo que a gente vai falar, como a gente já tinha falado aqui para trás, ela faz esses gaps, não é nada para ficar com medo, porque ela pega força, faz o gap, pega força. Fez o gap, pegou força e continua subindo com muita dificuldade, candlezinhos bem pequenos. E isso aqui tudo, na minha opinião, acontece porque ela está próxima do seu topo histórico, que está aqui em cima, e do seu valuation por várias formas de fazer o cálculo. É muito difícil começar a passar aqui. Por quê? Porque entra a pressão de venda de toda essa galera aqui, ó. Todo mundo sabe desses valores, está no gráfico e está nas contas. Todo mundo sabe fazer o valuation. Então o cara vê as contas e sabe que tá na região difícil. Volto a enfatizar, quem está comprado, conduza isso por mínimas, é o ideal, porque a qualquer momento nós podemos ter uma correção mais significativa. Por enquanto, observe a formação de um topo na mesma altura, tá? Um topo reflexo. Agora nós temos um fundo no meio com dois topos. Se isso aqui começar a movimentar para baixo, isso aqui tem o potencial de formar um topo duplo, projetando isso para baixo, né, dessa distância daqui até aqui, projetar o troço deve ir mais ou menos até aqui. Não vou desenhar para não poluir ainda mais o gráfico, mas isso não é ainda nada certo. Está com dificuldade para subir? Tá, mas está subindo. Com dificuldade ou sem dificuldade, a média de 9 está guiando o trade e o troço está subindo. Tá? Poderá ainda vir testar essa região do. Aqui no meu caso está desenhado como valuation, mas que é a região de máxima histórica. Tá? Então ela poderá perfeitamente bem vir buscar essa região ali em cima. Então nada indica para você sair. Quem está de fora não é hora de entrar, não é hora de comprar Vale aqui.
E quem está dentro tem é que ir manejando esse stop para não ser surpreendido por alguma coisa que aconteça nesse sentido assim, ó. Ó, o cara vem aqui, aí ele vem, aí ele não maneja o stop direito, toma uma barra dessa na cara e perde uma. Ou perde não, deixa na mesa, né, uma grana razoável. Não é o ideal, você tem que saber manejar isso. Ok? Daqui a pouquinho eu vou voltar fazendo a gravação dos destaques do dia. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Divulgue para os seus amigos, assine o canal, participe, tá? Faça comentários no vídeo, sempre ajuda. Tá bom? Um abração para todo mundo e até já. Tchau.